Acidente, cara. A gente tem visto cada vez mais acidentes com elevadores, cara. Antes de começar a falar da sua trajetória, eu quero levantar essa pauta porque dá medo, cara. Toda vez que você entra num prédio com um elevador ruim, a gente fazendo perícia, então, que eu vou na casa de máquinas pra ver se tem as infiltrações da parte civil, eu olho o elevador, eu falo, será que esse elevador tá bom? Será que ele tá tendo manutenção certa? E infelizmente a gente sabe que não é o que acontece. As manutenções não estão acontecendo do jeito que deveriam. E isso está trazendo transtornos, inclusive aqui em Vitória, né? A gente tem, infelizmente, casos tristes de mortes causadas por elevador. Eu queria que você me falasse um pouquinho mais sobre isso, cara, porque tem uma quantidade grande que está acontecendo. Me explica, porque a mídia dá um destaque muito grande. Então a gente não sabe se é a mídia que dá um destaque ou o que está acontecendo com mais frequência. Esse que é o ponto-chave aí. Bom, Felipe, o que a questão de acidente aí com transporte verticais é uma área que eu tô batendo muito na tecla aí, mais ou menos uns 4 anos. De 4 anos para cá, infelizmente, vem subindo muito a quantidade de acidentes com elevadores aqui no país, apenas no Brasil. Se for levar em consideração pelo mundo, a quantidade de números é bem maior. Por que eu digo isso? Porque, não sei se você sabe, o elevador ele é o meio de transporte mais seguro do mundo, até mesmo que um avião. Inclusive, infelizmente, ontem tivemos uma queda, É, né, com o avião. O que ocorre? Eu faço esse levantamento aqui no Brasil. Eu que você, faço esse levantamento no Brasil você para a faz área de isso, você elevador. faz Eu esse estudo, pego né? todo esse estudo, que eu faço o quê? Eu pego todos os acidentes que vem acontecendo na mídia e transformo ele em dados. Para quê? Para mostrar para os clientes, mostrar para as empresas que está havendo um grande aumento exponencial aí de acidente. Como exemplo, ano passado, infelizmente, nós tivemos 60 acidentes com 41 mortes. Meu Deus. Adivinha quantos acidentes nós já estamos esse ano, de 2025? Chuta por alto. Nós estamos na metade do ano, tem uns 30. Estamos aí com 26 acidentes com 16 mortes. Caramba. Essa semana, inclusive, teve aí um acidente que caiu aí, dois montadores caiu numa obra nova e no equipamento agora no Nordeste. Mas talvez até por esse percentual de morte por acidente, será que os pequenos problemas do dia a dia não são relatados? Aqueles solavancos, o tranco que dá e só, opa, o elevador travou, o elevador deu uma queda maior e ninguém se machucou. E isso seria considerado também como acidente, um incidente? O que que você acha disso? Porque isso não é relatado, né? Não é relatado, porém tem um estudo do Corpo de Bombeiro ano passado que eles fizeram, foi no Rio de Janeiro, que foi o quê? No Rio de Janeiro, somente na metade do ano foram mais de 1.500 ocorrências com o Corpo de Bombeiro. Que é o quê? Pessoas presas no equipamento somente na capital do Rio de Janeiro. Ou seja, se for levado em consideração incidências, quem tropeça ali com o equipamento Quando tem aquele desnivelado, ressalto, né, que é desnivelado, esse número é bem maior. a porta que o cara chega, na hora que vai abrir, ele vai e passa a mão assim pra segurar. Eu já vi várias vezes o cara trava ali, o elevador não tá com. O sensor não tá bom. Eu falo que as pessoas, sempre que eu vejo alguém fazendo isso, eu falo, pessoal, não faz isso não, você não sabe como tá esse sensor aí, não. Exatamente. Não sei se você lembra, claro que você deve conhecer a pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow é exatamente isso. A cada 1.500 incidentes, acontece aí foi 30 acidentes e 30 acidentes acontece uma morte. Exemplo, tá? Só Não, por mas alto. na hora que a gente pega, isso aí é um dado importante. Esse do Rio eu não sabia, e isso me traz até um alerta, né? Aqui no estado, isso daí teria que ser uma obrigação do Corpo de Bombeiros, talvez a gente tenha um jeito de acompanhar e monitorar isso. Igual acontece, eu tô pensando assim, né? Agora imaginando, igual acontece na área da saúde, né, cara? Que quando tem um caso de uma gripe ou um caso de alguma coisa, tem que relatar para alguém. No Rio de Janeiro, o Corpo de Bombeiros monitora isso porque são os chamados dele, né? Isso é o chamado somente pessoas presas. Ou seja, ligou para a empresa de elevadores, não conseguiram chegar a tempo e desliga o corpo de bombeiro lá. Aqui no nosso estado a gente não tem cultura de ligar para o corpo de bombeiro. Porque No aqui o Rio tem. estado, já no Rio, São Paulo tem. Então eles conseguem ter mais esses dados. A- Aqui uma coisa que acontece, cultura, né, da área de construção civil, muitas vezes eu tenho que chegar no prédio e falar, não, eu vou chamar a Defesa Civil, vou chamar o CREA. Eu falei, meu amigo,
Você tem que contratar um engenheiro, você não vai. Esses órgãos, eles são para fiscalizar, não são para te dar consultoria gratuita aí de um problema que você tem no seu prédio, na sua casa, né? Mas, Carlos, você trazendo isso, eu fico pensando, né? Qual que tá sendo o motivo de tanta coisa assim? Porque falar de falta de manutenção é genérico. Mas o que que, assim, Felipe, olha, hoje o que que dá mais problema, até mesmo para orientar os proprietários de condomínios, de síndios, de prédios comerciais, de empresas, o que que ele tem que ficar mais atento? Porque na cabeça dele, esquece aqueles que não dão manutenção, esses a gente está excluindo. Agora, o cara, na hora que dá manutenção, contrata uma empresa, ele está confiando naquela empresa. Se essa empresa não está realizando o correto, porque ela apresenta um contrato, naquele contrato tem um monte de ensaio e teste, coisa que ele tem que fazer, verificações, checklists, e o condomínio não sabe. Não sabe o que tem. Tanto é que a gente trabalha muito assim de você fazer as verificações. Mas o que que é o ponto que dessas incidentes e mortes, qual que seria o ponto pior que está acontecendo? Muita gente acredita que é por falta de manutenção. E se eu te falar que a manutenção tá lá no último item? A manutenção tá no último item. O que que acontece? Eu utilizo uma frase que eu coloco lá no meu perfil, que é o que? Elevador não é Lego. De uns anos para cá, tá surgindo vários aventureiros. Desde serralheiros, desde empresas sem engenheiros, sem projetos, sem memorial de cálculo. Não adianta nada eu instalar um elevador sem um memorial de cálculo. Existem normativas para memorial de cálculo. Como você pega o elevador e monta, eles acham que é o quê? Só pegar uma peça aqui, pega uma outra peça ali e estão montando o elevador, tá bom. Vamos colocar para o pessoal aí caminhar. O que que ocorre nesse quesito aí de você estar montando aí o elevador? Quando não vem com memorial de cálculo, você pode fazer a melhor manutenção possível. A maioria dos acidentes que está acontecendo está relacionado ao memorial de cálculo. Ao erro de cálculo Erro de cálculo a e projeto. concepção do A projeto. concepção. O que ocorre é o quê? Infelizmente, tem muitas construtoras que estão querendo reduzir custos e acaba encontrando empresas aventureiras com um valor bem mais baixo.